meu respirar, o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Diga para ele: eis-me aqui, oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga para ele: oh, eis-me aqui, oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Diga para ele: eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o seu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o seu querer. Aleluia! Oh, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, como é bom estarmos na presença de Deus. Amém? Não tem outro lugar melhor para estarmos. Amém? Nós vamos meditar aqui num estudo do Salmo 91, Salmo número 1, me perdoe, Salmo 1. Tem algumas lições importantes aqui que nós temos que recapitularmos e alguns têm que aprender. Amém? Porque o inimigo, irmãos, ele também usa pessoas, ele tem seus vasos, apesar que ele não chama de vaso, né?
O Espírito Santo nos chama de vaso, de templo. O Senhor Deus nos chama. O inimigo já chama as pessoas que ele usa de cavalos, né? Então nós temos que estar atentos, irmãos, e vigiarmos. Um homem feliz de verdade é um homem que atenta para o que o salmista escreveu aqui nesse salmo, número 1. É uma lição para nós. É uma lição que devemos seguir dia após dia. Amém? E devemos lembrar dela. Se você quer ser feliz, os conselhos estão aqui. Amém? Amém. São 5 características aqui que nós vamos ver. 3 negativas e 2 positivas. Então, abra sua Bíblia. Já abriu no Salmo 1? Amém. Vamos ler então? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de quem? E na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então veja, ele começa aqui: bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio. Para entendermos uma coisa, precisamos saber o que é o ímpio. Quem é o ímpio? O que é o ímpio? Eu peguei aqui algumas características do ímpio. O ímpio, ele é herege, incrédulo, aquele que não tem fé. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum, ou ainda aquele que ofende a moral e a justiça. Me perdoa. É uma pessoa que age com libertinagem, que abusa Isso é, daquele que tem fé em Deus. Amém? Amém? Então, o ímpio é aquela pessoa totalmente contrária ao justo. É aquele que comete a impiedade. Então, não andar no conselho do ímpio é você não seguir as ideias deles. Irmãos, nós temos visto hoje, infelizmente, muitos que dizem ser cristãos, que estão seguindo as ideias dos ímpios. Estão seguindo aquilo que vai contra os valores morais, bíblicos, que nós aprendemos. Eu não sei como pode uma pessoa dizer que teme a Deus e apoiar o aborto. Isso é uma impiedade. É como dizer, ele nasceu, né? Então, o que está para trás? Né? E a favor de uma ideia dessa. É terrível ver pessoas que estão cada dia mais se distanciando por Deus. Por quê? Porque estão se deixando se influenciar. Né? Estão deixando ser levadas por eles.
Por exemplo, coisas que muitas pessoas outrora condenavam, hoje estão apoiando. Estão hoje fazendo. Então o homem precisa entender, irmão, que toda, como a Bíblia diz, toda alma que pecar, Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém padeça. Mas nós precisamos entender que existe uma lei, e essa lei é de Deus. Não estou falando da lei de Moisés, não estou falando da lei de Deus. Aquela lei que convida o homem, porque ela não obriga o homem, ela convida o homem, né, a mudar o seu caminho, a mudar o seu rumo, a mudar o seu pensamento. Então muitas pessoas estão, infelizmente, seguindo o conselho dos ímpios. Então, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, é aquele que não segue as suas ideias, não deixa se influenciar e recusa-se a se orientar por eles. E o conceito por trás de tudo isso, esse conselho é o que leva, né, nós ao pecado. E o pecado é o quê? É aquilo que separa o homem de Deus. O que diz lá em Isaías 59? Toda impiedade é pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, a impiedade, ela faz com que Deus não olhe e não ouça a oração. Então as pessoas que infelizmente se deixam ou seguem o conselho dos ímpios, são pessoas que se distanciam de Deus, que se distanciam da verdade, né? Igual muitos ímpios estão falando que a Bíblia é um livro retrógrado, né? É um livro ultrapassado, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Outros já dizem que a Bíblia precisa ser mudada. Não, irmãos. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que vai permanecer. É como Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Então o ímpio, ele se equivoca, ele se engana, achando que não vai haver juízo para ele. E a Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia fala que todos, sem distinção alguma, todos nós compareceremos diante do tribunal. Vai ter um dia do acerto de contas. Amém? Amém. Então, você que conhece um pouco, né, da verdade, você que conhece um pouco daquilo que é moral, daquilo que é certo, então pare de seguir essas ideias. Pare de seguir esses conselhos. Olhe para a palavra. Feliz é o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda, que não atenta para isso, que não procura, né? Hoje nós vemos pessoas que, ao invés de se aconselhar com pessoas de Deus, estão se aconselhando com pessoas ímpias. E o recado, e o conselho dessas pessoas são o quê? Destrutivos. É totalmente contra aquilo que aprendemos. Em questão de caráter. Sim ou não? De como nós devemos nos comportar, de como nós devemos respeitar uns aos outros. Não, vamos começar, irmãos, a voltar a tomar aquele leitinho, sabe? Esse leitinho, uma palavra simples. Porque hoje o que tem de doutores, né? Hoje o que tem de sabichões que defende a sua tese como se fosse a própria verdade, como se fosse Deus. Não, nós temos que defender a palavra. Amém? Amém. A palavra. Então nós não temos que seguir o conselho do ímpio. Feliz de verdade é o homem que não segue o conselho do ímpio. Diga graças a Deus. E também, a parte 2, não se detém no caminho dos pecadores. Porque quando a pessoa começa a dar muito ouvido para o ímpio, ela começa a se deter. O que é se deter-se no caminho dos pecadores? Em vez de continuar andando, o verbo agora é deter, é ficar parado, é demorar. Né? É demorar, é se associar. Paulo fala o quê? Que nós não devemos, 2 Coríntios 6,14, vamos lá. Segunda Coríntios 6,14. Antes de ler, deixa eu ler aqui do estudo aqui bem-aventurado o homem que não se detém no pecado, não faz disso uma prática. Aqui e ali pode até cruzar os caminhos dos pecadores quando cai em pecado, mas trata de sair logo daquele caminho desejado. Sabe que os caminhos dos pecadores levam a um só lugar. Que lugar é esse? O inferno. Se deter, né, no caminho dos pecadores tem tudo a ver também com a terceira parte, de sentar-se no meio dos escarnecedores. Paulo diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, glória a Deus. Quer dizer, irmão, não se detenha, não pare, não demore. Porque muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver. Não, mas desse jeito eu vou desprezar, Deus não está mandando desprezar ninguém.
Deus está falando, não se associe, não tenha comunhão. Comunhão é o quê, irmão? É você ter um relacionamento, né? E esse relacionamento vai te levar a distanciar-se de Deus, a afastar-se de Deus. Muitas pessoas dizem, não, eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Mas na maioria das vezes, e num patamar bem alto, é o ímpio que tem tirado muitos de dentro da igreja e levado para o mundo. Porque você vai achando que aquilo é normal. Aqui que tem. É uma vez só. O que tem? Fazer isso aqui. O que tem da risada de uma piada? Irmãos, até piada com o nome de Deus. Isso é blasfêmia contra o nome de Deus. Fazem piadas no sentido religioso, bíblico, evangélico, né? Distorcendo a palavra, debochando de Deus, que é o terceiro ponto, escárnio. Daqui a pouco você vai estar igual ele, se escarnecendo também. Porque quando você está rindo daquilo, você está o quê? Tendo comunhão com aquilo, você está, de alguma maneira, né? Se relacionando. Então as pessoas estão levando, né, a vida com Deus como uma vida comum, e não é assim. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Separados. Sim ou não? Separados. Eu não tenho que ficar ali, parar ali, porque daqui a pouco eu vou estar sentado no meio deles. Eu vou estar fazendo as mesmas coisas que eles. Eu vou estar falando as mesmas coisas que eles. Porque é assim, é você ouvindo, é você parando, daqui a pouco você está sentado. São 3 fases. É você ouvir, é você parar, e daqui a pouco você está sentado no meio deles. Então nós devemos, irmãos, não nos associarmos. Nós não devemos ficar olhando, nós temos que fugir da aparência do mal. Isso não é covardia, isso é sabedoria. Amém? Quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, não quer dizer que você é um covarde, quer dizer que você é sábio, que você está prezando a sua comunhão com Deus, você está vigiando. Irmãos, quantas vezes, né, a gente vê na vida secular, lógico que ali está, dentro de uma fábrica, está o ímpio e o justo junto, sim ou não? Está o incrédulo e o crente junto. Está o religioso, que muitas vezes fala de Deus, que muitas vezes julga até conhecer a Deus, mas não tem nada de Deus. Então ali nós ouvimos coisas, nós vemos coisas, sim ou não? Agora cabe a nós, irmãos. Não, mas vão me chamar de chato, não tem problema. Porque antes deles tentar te atrair para eles vão primeiro se escarnecer de você. Aí, meu irmão, não pode falar isso na frente do irmão, não é assim? Isso tudo é estratégia de para quê? Para que você se sinta, né, constrangido,
e que você venha tentar mostrar para eles que não é bem assim. Mas aí você começa a ouvir, você para, daqui a pouco você está sentado. Isso tudo acontece, pega aquela passagem do filho pródigo. Com certeza, talvez ele ouviu alguma coisa. Eu não estou dizendo que está escrito na Bíblia, estou supondo, amém? Que de repente ele quis conhecer o mundo. De repente ele quis ver como era o mundo lá fora. E ele talvez ouviu o conselho de alguém. E ele chegou ao pai, pediu para o pai: eu quero minha herança. É meu direito, eu quero que o senhor... Olha só, e a herança geralmente é repartida quando se há o quê? A morte. Então para ele, o pai dele havia morrido. Para ele, o pai dele já não existia, morreu. Eu quero minha herança. E o pai fez o quê, irmão? O pai obrigou ele a ficar em casa? O pai disse para ele: não vou te dar. O pai deu a ele. E a Bíblia diz que por um tempo, né, ele desfrutou. Ele desfrutou uma vida de prazeres. E a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. Quer ver? É Lucas, né? É Lucas, filho pródigo. Lucas 15, é isso? Sim ou não? Vocês estão bons de Bíblia ou não? No versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quer dizer, vivendo uma vida, né, do jeito que a carne dele desejava, ou talvez do jeito que falaram para ele que ele tinha que viver, porque é assim que o ímpio faz. Eu, infelizmente, na época que eu não conhecia a palavra, eu era um jovem, tinha 13 para 14 anos, e tinha um crente dentro da sala de aula, né? Um amigo mesmo, e fiel a Deus, me evangelizava, irmão, mas o inimigo me usou para fazer esse rapaz se desviar. E ele gostava de mim, amizade sincera, e eu gostava muito dele também. Mas por essa comunhão, de tanto o instrumento do diabo, eu consegui desviar esse jovem. Passou um tempo, ele estava fazendo a mesma coisa que eu, fumando. Matava a aula para ficar com namoradinha atrás da escola. Entendeu? Quer dizer, a impiedade. Quer dizer, ele não soube, talvez por falta de experiência, porque ele também era um jovem, não soube separar. Amar, irmãos, não é você concordar, não é você andar junto. Amém? Às vezes a distância, quando você se distancia, é uma prova de amor. E um cuidado também que você está tendo contigo. O filho pródigo aqui distanciou do pai, o pai deixou, ele foi. Gastou tudo. Aí no versículo 14 diz assim: depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos
a cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, aí que ele veio cair em si, poxa, o que eu fiz? Né? Na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha abundância, na casa do meu pai eu tinha fartura. E eu estou aqui querendo comer o que os porcos estão comendo. Mas veja como que é. Agora, se ele tivesse, irmão, se cuidado, se ele tivesse vigiado, porque, irmão, a impiedade, ela bate a porta do nosso coração toda hora, sim ou não? O pecado, quando Deus diz para Caim, jaz a porta, ele está à porta toda hora. Sempre o pecado está tentando nos seduzir. Irmãos, e quem que o diabo usa? É o ímpio, para te arrastar para lá. Poxa, é da onde Deus te tirou. Mas só que você hoje está deixando ser levado por um conselho, está se detendo. Peraí, será que não é? Será que ele não tem razão que ele está falando? É esse negócio de ficar indo na igreja, esse negócio de ficar aí, né, debaixo da autoridade de um pastor. Irmãos, sempre desde quando Deus levantou ali Moisés, Deus levanta líderes para guiar o seu povo. Amém. Isso não tem como você negar. Não, eu não tenho que ficar ouvindo um homem. Não é assim que as pessoas fazem hoje. Mas por quê? Porque ela andou no conselho do ímpio. Ela se deteve. Ela aí acabou assentando-se no meio deles. Voltando lá em Salmos, diz assim a terceira parte: nem se assenta na roda do escarnecedor. Quer dizer, antes de andar, ele deter-se, agora ele se assenta. Olha a queda do homem como começa. Ele começa a ouvir, depois ele para, ele começa a observar: será que não tem razão? Será que eu não estou perdendo mesmo meu tempo de ficar na igreja, de servir a Deus na igreja? Porque eu posso servir a Deus dentro de casa. Olha a mentira do diabo. Em casa, nós damos continuidade. Mas servir a Deus é aqui, prestando culto a Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Isso é servir a Deus. A igreja Jesus constituiu para isso. Paulo fala dos ministérios lá, apóstolos, pastores e bispos. É para cuidar das ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor, amém? Então, o escarnecedor são aqueles que zombam do que é sagrado, fazem pouco caso. Você vê que as pessoas zombam. Zomba do que é sagrado, faz pouco caso. Né? A ideia de companhia, de bate-papo descontraído com os escarnecedores, isso que é se assentar. É a ideia de companhia e de bate-papo descontraído com os escarnecedores. Você está ali, descontraído. Mas, irmãos, não é para desprezar. Mas a hora que você começa a observar que a conversa está saindo do normal para coisas que não são normais, né? Às vezes estamos ali falando de política, falando da situação, ou falando de uma coisa boa, conversando. Aí de repente começa a surgir o escárnio. É uma mania
que muitos têm, às vezes na roda de amigos, começar a contar piada igual eu falei, começar a falar de coisas, de palavras obscenas, de pornografia, de falar mal da vida dos outros. Não, isso não é para aqueles que são de Deus, para aquele que quer ser feliz de verdade. Amém? Ele diz: bem-aventurado é o homem que não se reúne gostosamente, quer dizer, com prazer, com quem debocha de Deus. Aí diz: não se trata aqui de cumprimentar, falar com educação, um relacionamento profissional, mas de ter comunhão. De você levar às vezes para sua casa, e você saber que aquela pessoa não tem um olhar sadio, não tem palavras sadias. Essas três características, elas estão juntas. Entendeu? São fases da queda de muitos. Ele começou a ouvir, ele começou a observar, que ele parou para ver, não tem nada a ver mesmo não. O que tem, né? O que tem? Daqui a pouco ele está sentado e fazendo igual. Que homem de Deus, que mulher de Deus é essa? Qual que é a referência do crente? Qual era a referência que aquela mulher, né, quando Eliseu ia subindo e ela falava assim: aí vai o homem de Deus. O seu caráter, sua maneira de viver, o seu modo de falar, o seu jeito de andar, amém? Até no jeito de olhar. Antes até mesmo, há uns anos atrás, dava até para distinguir. Ainda dá, mas é muito complicado, existem exceções. A gente, às vezes, até assusta quando alguém fala para a gente: eu sou crente. Você olha assim: mas crente? E eu falo crente, irmão, no sentido pejorativo mesmo. O cristão, o seguidor de Jesus, não é aquele que apenas anda com a Bíblia debaixo do braço. É aquele que vive a palavra. Amém. Vós sereis meus discípulos, verdadeiramente meus discípulos, se fizer o quê? João 8, 31. Na minha tradução aqui é um pouco diferente. Diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em outra tradução diz assim: vocês verdadeiramente serão meus discípulos se permanecerdes nas minhas palavras. Tem alguma tradução assim, igual essa que eu falei? Como que está na sua, José? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerem na minha palavra, é o mesmo que verdadeiramente serei meus discípulos. E a sua, Bia? Fala como? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Serão de fato os meus discípulos. Quer dizer, se você seguir o conselho de quem? Do ímpio ou de Jesus? Quer dizer, se vocês fizerem o que eu mando, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. É como diz aquela passagem de Lucas 6: por que me chama de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? Me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. E aí, assim, porque a pessoa, fulano me disse, Beltrano me disse. Aí começa a arrumar pretexto, começa a distorcer a palavra. Uma palavra é simples, é o que está escrito aqui. Não tem que inventar fábula, não tem que tentar inventar coisa. Então, nós temos que tomar cuidado. Essas três coisas estão
elas vêm antes da queda. Você ouve, você observa, quer dizer, se detém, começa a olhar, observar, daqui a pouco você se senta. Quer dizer, é aquilo que Paulo disse: não tenhais comunhão, não vos associeis com o incrédulo, não siga as ideias deles, eles não têm nada de Deus. O que essa pessoa tem de Deus para te dar? Você está entendendo, sim ou não? Então não se associe, não fique aí, irmãos, gastando o seu tempo. Não, mas eu gosto daquela pessoa, ora por ela. Quando conversar com ela, não deixe que a palavra dela, né, se sobressaia, mas que a sua palavra, temperada com sal, agradável, uma palavra de amor, a palavra de Deus. Porque o nosso assunto não pode ser outro, irmãos. O nosso assunto tem que ser Jesus. O assunto de Paulo era Jesus. Amém? O assunto de quem segue a Cristo é Jesus. Podemos falar das coisas do dia a dia, de política? Podemos e devemos. Você vê aí, o ímpio é aquele que apoia aborto, é aquele que é contra o casamento, é aquele que é contra a família. Essa é coisa de ímpio. Não estão aí querendo destruir a família? Acabar com a família? Acabar com a figura do pai e da mãe? Aquilo que Deus fez, estão distorcendo tudo. Então, se quisermos realmente sermos felizes, nós devemos observar. Peraí, o que eu estou ouvindo aqui? Eu estou dando ouvido para isso. Isso é imoral. Isso não me edifica. Isso não me acrescenta. Amém? Agora, vamos às coisas boas, as coisas positivas, o que me faz realmente, o que completa a minha felicidade. Feliz é o homem que não anda no conselho, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra. Né? Aqui diz: em vez de se orientar pelo conselho dos ímpios, oriente-se pela palavra de Deus. Eu tenho que me orientar pela palavra. Eu não tenho que perguntar para o ímpio se eu devo ou não perdoar. Eu tenho que me orientar pela palavra de Deus que diz: perdoai. Amém? Eu não tenho que me orientar pelo ímpio se eu devo amar quem me fez mal, a quem me odeia. Porque o ímpio vai dizer para mim: você é bobo. Como é que você pode amar quem te odeia? Como é que você pode desejar o bem para quem te deseja o mal? E o ímpio é assim. E às vezes tem uns crentes meio com essa mentalidade de ímpio. Eu desejo para você o dobro que você deseja para mim. Mas já com a mente maligna. A intenção é de que se essa pessoa estiver desejando mal para ele, que ela receba o dobro. Não é assim? Ou se ela estiver desejando bem, que ela receba. Mas isso é uma ideia maligna. Jesus diz: abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoai. Eu estou sendo perseguido, vou abençoar. Mas como? O homem natural não entende isso. O ímpio não entende isso. Eu vou abençoar. Eu vou tomar o conselho de Deus. Eu vou me orientar pela palavra de Deus. Às vezes tem pessoas, pastor, né? Fulano falhou comigo. Qual é o conselho que eu vou dar? Irmão, ele se arrependeu? Então perdoa. Ah, não se arrependeu? Ore por ele. Não deixe entrar no teu coração. Mas vai falar com um colega de trabalho.
Igual acontece um problema no casamento. Fulano, aconteceu isso, minha esposa fez isso, você acha que eu devo perdoar? Logicamente, o ímpio, ele vai querer falar, se eu fosse você, eu metia o pé nela. Não é assim que o ímpio fala? Se eu fosse você, eu metia o pé nele. Irmão, é fácil falar quando não é o sentimento meu que está em jogo. Mas aí vem o dodói. Então você não deve falar para perdoar porque doeu em mim. Irmão, quantas vezes nós fizemos o coração de Deus doer também? Pelas atitudes erradas que tomamos na vida. Quantas vezes você entristeceu o Espírito Santo? Ou até mesmo, vamos esquecer do lado espiritual, quantas vezes você causou tristeza na vida de alguém? Mas não foi por isso, mas você causou por outra coisa. E eu tenho a certeza, irmão, que todo mundo que erra e reconhece seu erro, ele quer ser perdoado. Sim ou não? Então eu vou me aconselhar pela palavra. Não vou ficar dando ouvido aí para quem não tem nada de Deus. Eu vou pela palavra. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A Bíblia diz, olha, não se deixe vencer pelo mal. Quer dizer, não pague o mal com o mal. Mas vença o mal fazendo bem. Esse homem é feliz. Ele dorme, deita, coloca a cabeça no travesseiro e descansa. Porque ele é feliz de verdade. Amém? Glória a Deus. E a outra, em vez de se deter no caminho dos pecadores, se detém no caminho de Deus. Ou, melhor, no único caminho de Deus. Em vez de você ficar parado no caminho do pecador, sai fora. Não, eu vou para a igreja. Vou ficar aqui fazendo o quê? Vou para a igreja, vou buscar a Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar. Né? Em vez de se assentar na roda dos escarnecedores, assenta-se na roda dos que amam e temem a Deus. Aqui, estamos aqui falando de Deus, dentro da casa de Deus. Aí vem aquela pessoa contaminada. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Está escrito isso, não está? Irmãos, está. Mas Deus também só habita no templo que se limpa para Ele. Deus não habita em templo sujo. E a pessoa que não está congregando, a pessoa que não congrega, a pessoa que não ouve a palavra de Deus, a pessoa que não tenta se orientar pela palavra de Deus, ela está imunda. Não vem falar para mim que ficar servindo na igreja traz mais santificação. Pelo contrário, leva você mais para o desejo da carne. Porque a pessoa vai se esquecendo. Irmão, a gente que é crente sabe disso. A dificuldade que é para tirar um tempo para Deus, em casa, sim ou não? A dificuldade que é para você pegar a palavra de Deus e às vezes ler. Quanta coisa acontece, é a preguiça, é o cansaço, é o desânimo, é o time que vai jogar hoje. É ou não é? Não, hoje eu não posso perder esse jogo. É a visita que chega. Então, quanta dificuldade é. Aí o pouco de tempo que tem de estar na igreja, estar na presença de Deus, ainda arruma pretexto para não vir. Né? Aí diz assim, mas o que adianta apenas ter prazer? Aqui tem uma coisa aqui. Eu quero ler para você aqui um texto aqui. Diz assim, um aluno de computação consegue comprar um livro raríssimo de informática e fica apenas olhando para ele e pensando, que bom é ter esse livro. Como suei para tê-lo? O que adianta? Tem de estudar e mergulhar no estudo. Não é? O que adianta ficar olhando para o livro? Você tem que se mergulhar nele. Quer dizer, é isso, na sua lei medita de dia e noite. Tem gente que não pega a Bíblia para nada. Às vezes só quando vem na igreja.
E por isso que são presa fácil dos grandes lobos que estão aí, dos sábios. Desses aí que descobriu o Evangelho agora, que acha que a verdade apareceu agora. E depois de mais de 2000 anos, eles que têm a verdade agora, que tudo aquilo que foi pregado pelo Senhor Jesus, depois pelos apóstolos, acabou. Distorceram tudo. Não esquenta não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se lambuzem no pecado aí. Não, você está predestinado. Então Deus é injusto. Deus escolheu um para matar e jogar no inferno, e Deus escolheu outros para levar para o céu. Isso contradiz a palavra, que a Bíblia diz que Deus não amou alguns, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, isso está no contexto geral, a humanidade, que entregou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Todo homem. Não é alguns privilegiados. Todo homem. Agora, infelizmente, aquele homem que não quer, não vai. É uma escolha. Ainda que dizem que não temos direito de escolher. Como que não temos? Eu me arrependi, eu reconheci. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, porque um dia você reconheceu que você era um homem pecador. Que um dia você reconheceu e aceitou o sacrifício de Jesus por você lá naquela cruz. Amém? Somos redimidos. Jesus disse na palavra dele: vinde a mim, eu que escolho. Se você está cansado, vinde a mim, eu vou te aliviar, Jesus falou. Não foi uma escolha que você fez? Você veio. Então, tem que meditar. Aqui diz, não apenas ter prazer no meio romântico, meio romântico na lei, mas pensa, estuda, reflete e age conforme. Utiliza na prática da lei de Deus como guia de vida. Mas medita quando? De vez em quando? De dia e de noite, ou seja, continuamente. Amém? Amém. Continuamente. O que Deus disse para Josué? Não aparta a tua boca do livro dessa lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer, você seja o quê? Bem-sucedido. Quer dizer, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida, se você não apartar a sua boca do livro da lei. Ao invés de você ficar falando essas coisas dos mimimi aí da internet, né, desses sábios nos seus próprios conceitos, comece a falar a palavra, comece a profetizar a palavra, viva a palavra, não aparta a tua boca do livro da lei, medita, pense naquilo que a palavra de Deus está dizendo, naquilo que hoje o Salmo 1 está dizendo para você, medita, veja com quem você tem andado, como diz o ditado, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. É um ditado verdadeiro, sim ou não? Em Provérbios diz, se você andar com sábio, você sábio será. Mas se você andar com ímpio, você vai ser um ímpio também. Porque daqui a pouco você vai estar querendo fazer, ou vai estar fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Você vai estar concordando com as coisas que o ímpio fala, que o ímpio faz. Não é à toa que tem crente apoiando aborto. Não é à toa que tem crente apoiando aquilo que não é a natureza de Deus. Da natureza de Deus. Não estou condenando a pessoa em si. É a prática daquilo que ela faz de errado. Amém? Amém. É a prática. Diz que é crente, mas não ama o seu irmão. Diz que é crente, mas não perdoa. Cadê o amor de Deus na sua vida? Você está vivendo ainda no dente por dente, olho por olho? Precisa se converter, precisa olhar para Jesus. Os antigos diziam, né? Amai o próximo e odiarás os seus inimigos.
Jesus diz: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Totalmente diferente daquilo que era pregado. Amém? Na contramão daquilo que o mundo é. A pessoa deseja a morte, às vezes para o outro. É fácil desejar quando não é teu sangue, né? É fácil desejar o mal quando não é o teu filho, quando não é você mesmo. É fácil desejar o mal, mas ninguém se coloca no lugar do outro. Ninguém se coloca no lugar do outro, não é verdade? É fácil. Não, mas aquela pessoa foi isso, foi aquilo, tem que sofrer mesmo. Irmãos, quem é você para dizer? Se você condena uma pessoa, você é réu de juízo dobrado. Você não é Deus para condenar ninguém. Não estou dizendo para bater palma para o erro de ninguém. Eu estou dizendo para você orar. A Bíblia manda orar. A Bíblia manda amar. Amar quem te persegue. Olha o exemplo de Jesus. Na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão seguiu o exemplo de Jesus. Pai, não imputes a eles esse pecado porque eles não sabem o que fazem. E eles rangiam os dentes. Apedrejavam Estevão. E apedrejaram ele até a morte. Quem estava ali e que colocaram a capa nos pés dele? Paulo. Viu tudo aquilo. Um religioso. Quantos religiosos viram apedrejando um ao outro aí? Quantas vezes você apedreja os outros? Você está entendendo sim ou não? Amém. Feliz é aquele que observa a palavra. É aquele que vive a palavra. Não é aquele que segue modinha. Tem muita gente seguindo modinha. E só a palavra de Deus pode salvar. Amém? Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Eu quero orar. Quero pedir a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Já pensou? Deus, Ele está nos vendo. Amém? Ele está te vendo, você aí, onde você estiver. Seja no presídio, no hospital, seja no teu quarto, no teu carro. Deus está te vendo. A ira do homem não faz acontecer a justiça de Deus. Amém? Nós temos que reconhecer que nós precisamos, eu preciso. Você precisa da misericórdia de Deus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus poderoso. Queremos mudança, Pai. Queremos mudança na nossa vida. Queremos mudança, Pai. Aleluia. Queremos ser sábios. Oh Deus querido. Estamos aqui, Pai, na Tua casa. Estamos aqui para Te adorar. Diga para Ele. Estou aqui na Sua casa. Preciso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Aos Teus pés, me prostro agora. Eu sei que Tu podes curar.
Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas eu vou acertar. Eu tentei acertar, sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance do teu favor, e tens um remédio pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas eu vou acertar. Eu tentei acertar, sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance do teu favor, e tens um remédio pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Diga pra ele: eu não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Eu vou te tocar. Eu não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance do teu favor, e tens um remédio pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor nosso Deus, nós precisamos de mudança. Eu preciso de mudança. Teus filhos precisam de uma mudança. E só o Senhor, através do teu Espírito Santo, pode mudar. A tua santa palavra diz que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Meu Deus, nós não queremos, Pai, perder, Pai, a comunhão, o contato com o Senhor. Nós não queremos perder a bênção, Pai, de termos a sua presença na nossa vida. A tua própria palavra diz para nós não se apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas devemos buscar, meu Deus, a tua vontade. Buscar a tua vontade é viver a tua palavra, é procurarmos, meu Deus, vivemos de acordo com o que a tua santa palavra diz, mesmo sabendo que somos falhos, que somos pecadores, mesmo sabendo, ó Deus, que nós podemos errar, Pai, mas a sua misericórdia, meu Deus, é que tem nos sustentado. A sua misericórdia, meu Deus, as suas misericórdias, como diz a sua palavra, é a razão, é a causa de não termos sido ainda consumidos. Pai, limpa os nossos olhos, limpa a nossa mente, abra, Pai, os nossos ouvidos, Pai, para podermos te ouvir. Meu Deus, liberta agora a cada vida de todo conceito, Pai, imoral, de tudo aquilo que contraria a tua lei, a tua palavra, a tua vontade. Meu Deus, restaura, meu Deus, famílias,
Restaura, meu Deus, a vida do teu filho e da tua filha. Aonde quer que essa pessoa esteja, meu Deus, que as suas mãos poderosas toquem nela, que o seu poder se manifeste na vida dela. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico agora, Pai, por este pai de família, por esta mãe, Pai, que tem sido mãe e pai ao mesmo tempo, por esse filho, meu Deus, a qual, meu Deus, esses pais têm chorado, por esse filho a qual tem chorado também pelos seus pais, ao verem um casamento se dissipar, se destruir, meu Deus, e às vezes tudo por causa do orgulho, às vezes tudo por causa, meu Deus, da falta de perdão, Pai, da falta de reconhecer também o erro. Ah, meu Deus, trabalhe agora nessa vida. Pai, essa pessoa que talvez tenha seguido conselhos de pessoas que não tem nada de Ti, que não tem nada do Teu Espírito, Pai. Conselhos que têm levado elas a se afastarem, a se distanciarem da Tua presença. Oh Deus maravilhoso, Te louvamos, Te glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Oh Senhor, maravilhoso. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar daqui a pouco. Quero mandar um abraço, desejar uma semana abençoada para você. Que Deus esteja com você, onde você colocar a planta dos seus pés. Que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus é bom.